Parcerada, muito tempo sem gravar, muito tempo sem fazer nada, correria do dia a dia. Vamos lá. O canal anda meio perdido, mano, porque eu tô meio perdido. Muito trabalho para fazer, preciso manter uma casa, aquela mesma história de sempre, que eu sempre falo que interfere na rotina de treinos e sempre falo que vai interferir nos seus objetivos. Por conta da vida, é a vida adulta, é assim, a gente sabe como é que é. Vamos lá, eu vou fazer um vídeo hoje falando não só para os caras, não só para quem toma anabolizante, mas também para quem convive com eles. No caso, as nossas mulheres, as nossas esposas, suas companheiras. Pois bem, uma pergunta muito feita por mulheres e homens por conta do uso de anabolizantes, esteroides anabolizantes, é sobre a infertilidade. Aquela velha história que a gente ouve, as pessoas mais velhas mesmo dizendo, nossos pais e as pessoas mais velhas da academia. Causa infertilidade? Usar anabolizante causa infertilidade? Eu vou falar sobre o meu caso e sobre o que aconteceu comigo e a minha esposa durante o uso e depois do uso de anabolizantes. Nós temos uma filha, a Alicia, que é a mais velha, minha filha tem 3 anos, a Alicia, e ela veio justamente a ser gerada no momento em que eu não tomava anabolizantes. Para a mulherada que fica preocupada, o que acontece? Durante o período do uso do anabolizante, é claro que não na primeira semana, não no primeiro mês, mas o uso constante de anabolizantes pode reduzir sim a produção. Pode não, né? Reduz a produção natural de testosterona no corpo, que é produzido nos testículos, que porventura produzem o espermatozoide. Enquanto o cara, o seu marido, nós que treinamos, estamos tomando anabolizante, o nosso corpo não tem a necessidade de produzir testosterona, porque a testosterona está sendo injetada, a testosterona sintética injetada no nosso corpo, então o nosso corpo não precisa produzir, já que as doses estão altíssimas. Durante esse período, o nosso testículo, parece besteira o que as pessoas falam sobre usar anabolizante, deixar... que falam de um termo chulo que não tem nada a ver, deixar broxa, isso aí é mito. Mas deixa com os testículos retraídos, porque eles não estão em produção, eles não estão em produção de testosterona nem produzindo espermatozoide. Durante esse período, a dosagem de espermatozoide por gota cai, por ml, desculpa, cai muito abaixo do que o normal. Eu fui ao médico e perguntei sobre isso, tá? Por quê? A Ayla, eu tenho uma outra filha que tem 8 meses, a Ayla é a mais nova, são 2 meninas. Curioso também, eu vou falar sobre isso. A Ayla, nós queríamos ter uma segunda filha, nós queríamos uma segunda criança. E o que aconteceu? Durante a época que nós tentávamos ter outro filho, por vontade mesmo, nós queríamos uma companhia para a Alicia, porque a Alicia precisa de alguém com ela o dia todo, porque ela tem uma energia enorme e assim, nós acreditamos que um irmão talvez supriria essa necessidade. Enfim, na gravidez da Alicia, na concepção da Alicia foi a mesma coisa. Eu tomava anabolizante e eu parei de tomar o anabolizante. E eu e minha esposa não nos protegemos devidamente. Por quê? Nós fizemos sexo durante o tempo que eu tomei anabolizantes e não acontecia dela engravidar. Eu falei, eu tô estéril. Na minha cabeça eu não me preocupava muito com isso, porque na época eu não tinha pretensão de ter filhos. Eu falei, eu tô estéril, mas isso não vai interferir em nada na minha vida, porque eu já não planejava ter uma criança. Enfim. Aí nós continuamos. E eu parei de treinar e parei de tomar anabolizante. Aí veio a notícia. A minha esposa estava grávida e da minha primeira filha, a Alicia. Por quê? Durante o uso do anabolizante, os meus testículos estavam retraídos e eu não estava produzindo testosterona como um homem comum. Eu estava injetando testosterona no meu corpo, então o meu corpo logo não precisaria produzir. E nesse momento eu não tinha uma contagem alta de espermatozoides. Você que acha que
dar uma pincelada ali, você vai engravidar a sua esposa, não é bem assim. Tem muita gente que tem dificuldade, justamente não a mulher às vezes, mas por conta da contagem de espermatozoides no homem. A concepção de um filho, o espermatozoide chegar no óvulo não é algo tão simples assim. A gente estuda isso lá no ensino fundamental. A gente sabe que é um caminho árduo a percorrer e só os mais fortes e rápidos sobrevivem. Então, a gravidez não é algo assim tão via Bluetooth, igual do jeito que igual como algumas pessoas pensam. Enfim, por conta disso, então, eu e a Manuela, nós não tínhamos êxito em ter um filho. E eu não me preocupava com isso na época, eu não tinha pretensão de ter filhos. Então, nós fazíamos sexo, né? No começo deu um pouco de medo, mas depois que aconteceu várias vezes e ela não engravidava, eu logo pensei que estava estéril, só que eu não fui ao médico nem nada. Depois disso é que eu perguntei para o meu médico o que havia acontecido. Enfim, durante o uso dos anabolizantes, o corpo do seu marido, vai produzir, né, o corpo do homem, desculpa, vai produzir menor quantidade de testosterona e muito menos espermatozoide do que produziria normalmente. Então, as possibilidades de uma gravidez são pequenas em relação à pessoa que não toma anabolizante. Isso quer dizer que o homem está estéril? Não, não quer dizer. Isso é uma burrice que eu também acreditei. Eu achei que eu estava estéril e não estava. O risco de ter uma gravidez ali era existente. Não grande como de pessoas normais que não tomam nada, mas era existente. Enfim, eu não sabia disso ali na gravidez da Alicia, no momento da Alicia. Depois, eu e minha esposa, aí até nós morávamos em casas separadas. Nós nos casamos e fomos morar juntos. Foi nesse momento que, tendo a Alicia, que nem é 220, é 340, a menina não para, não é um foguete. Enfim, nós pensamos em ter uma outra criança para fazer companhia para ela e porque também nós pensamos que ter um filho mais novo, na verdade, não seja um problema, seja, na verdade, a solução. Porque nós temos força, nós temos habilidades e nós temos energia para cuidar de crianças, né, com essa idade. Eu estava com 26, ela com 24 na da Alicia, e agora eu com 28 e ela com 26. É isso aí, no da ela. Enfim, então pra gente não é um problema ter filhos nessa idade. É claro que não é algo pensado, aconteceu no da Alicia, mas, enfim, continuando. No da Ayla, nós queríamos ter outra criança. E eu estava tomando anabolizante. Foi aquela época que eu postei fotos no Instagram que eu estava bem grande. A Ayla não veio. Não vinha de jeito nenhum. Foram 3 meses e nada de bebê. Por conta de, mais uma vez, o meu trabalho exigir muito de mim. Meu trabalho exige muito de mim. Nesse momento que meu trabalho exigiu muito de mim, eu parei de ir à academia. Logo parando de ir à academia, eu sempre tenho na minha cabeça, se eu não estou treinando, não tenho por que eu tomar anabolizantes. Parei novamente. E nesse meio tempo a gente foi na mesma questão, só que sem perceber que já estava acontecendo, que já tinha acontecido no passado, na gravidez da Alicia. E aí de novo a surpresa, mais uma criança. 2 filhas. Enfim, para a mulherada que fica preocupada com a infertilidade do seu marido, não se preocupe, porque no momento que ele parar de tomar anabolizantes e vocês decidirem ter filhos, é só ele parar com as aplicações. Ele para com as aplicações, é claro, ele vai sentir um pouco no corpo dele, vai perder massa, vai ter primeiro a queda de libido, depois volta a normalizar por conta da normalização do eixo, enfim. E aí o cara vai voltar a produzir a quantidade comum de espermatozoide e de testosterona. Um fato curioso que eu não sei se é comprovadamente científico, mas a maioria de pessoas que eu vejo que tomam anabolizantes e depois eles têm filhos, vem menina. Não sei o que acontece. Eu conheço muitas pessoas que tomaram anabolizantes, pararam, e quando a esposa engravidou, é menina. Tanto que as minhas 2 são 2 meninas. Enfim, não sei se tem alguma ligação. Se algum médico puder falar sobre isso, eu depois esclareço para vocês. Eu vou perguntar até para o meu quando eu voltar na consulta. Enfim, mulherada, não se preocupe.
porque o esteroide anabolizante não vai deixar o seu marido estéril, não vai deixá-lo estéril, tá bom? É só ele parar com o uso e com as aplicações e vocês vão poder ter aí os seus herdeiros sem problema nenhum.